E aí, galerinha, estamos de volta para mais uma aula de ciências e eu trouxe para vocês aqui uma figura para mostrar para você que você já foi igual a um peixe, a uma salamandra, a uma tartaruga, uma galinha, um coelho. Isso, você já tinha um rabinho, isso mesmo, um rabinho dentro da barriga de sua mãe. Isso é um fato curioso. Por que a gente é tão igual a esses outros bichos no começo, né? E aí, futuramente, vão se diferenciando. Isso mostra pra gente que a gente tem uma relação, né? Uma relação de parentesco. Porque nós somos parecidos, certo? Bom, você vai ver sobre isso ao decorrer dessa aula. Antes de tudo, o nosso combinado. Qual que é? Livro, caneta e caderno na mão para a gente dar início à nossa aula de ciências. Simbora! Capítulo 4. O parentesco das espécies. Bom, para iniciar esse estudo, preste atenção nessa figura. Você está vendo aí 4 exemplos, né? A foca, um urso panda, uma lince e uma raposa. Próximo aos animais aparecem algumas linhas, né? E aí essas linhas se unem de forma organizada. Então, como vocês podem ver, essas linhas estão organizando esses animais de uma certa forma, né? Uma certa ordem. Essa figura nada mais é uma forma de representar uma provável história evolutiva. Uma história evolutiva dessas espécies através de um parentesco. Então, como a gente viu na aula anterior, existem teorias transformistas ou evolucionistas que vão contra a ideia do fixismo, ou seja, que as espécies podem se transformar ao longo do tempo. E essas relações podem ser estabelecidas. Calma, você vai entender isso. Antes de tudo, novas espécies são formadas. Então esse é um exemplo da árvore da vida. Vários exemplos de seres vivos nas suas mais variadas formas. Todas elas um ponto em comum, a origem. Certo? Então nossas novas espécies são formadas a partir de uma origem comum. Isso é muito importante para vocês entenderem. Página 53. Claro, na página 53 não tem esse desenho bonitão que eu trouxe, mas está valendo. Então, como você viu, Darwin relata que a evolução ocorre pela seleção natural, ou seja, o ambiente seleciona as características favoráveis, ou seja, os seres vivos sobrevivem a pressões do ambiente. Se essas características forem compartilhadas com os descendentes, pode ser que novas espécies podem surgir. Ou seja, populações atuais que a gente conhece, a espécie humana, a onça, o tuiuiu, passaram por seleção natural no passado. Os seus antepassados passaram por seleção natural até chegar a essas características de hoje. Essas afirmações elas são sustentadas pela descoberta de fósseis, principalmente, que levam a gente a acreditar que as espécies evoluíram, né? As espécies atuais evoluíram de outras que vieram antes. Então a gente olha um fóssil e vê umas semelhanças com eles. Bom, o processo de especiação é o processo em que essas espécies são formadas. Na página 54 vocês têm alguns exemplos. Uma forma de entender é imaginando algum evento, como a passagem de um rio, um terremoto, que possa separar uma população em dois conjuntos. Então no livro de vocês tem um exemplo com aranha. No meu caso eu trouxe uma população de besouros, mas é a mesma lógica. Ou seja, um rio surge e separa duas populações, certo? Como vocês podem ver, essas populações já têm colorações diferentes. Então é normal que a população tenha diferentes de formas, de cores. Isso é normal que aconteça. Ao longo do tempo, no seu caso do livro, as aranhas podem ir acumulando algumas diferenças. Diferenças entre elas, como mostra a figura abaixo. No caso aqui são besouros, mas é a mesma lógica. E aí, após muitas gerações, cada população evolui com diferenças genéticas. Com o passar do tempo, de acordo com o ambiente, pressões do ambiente, algumas cores vão ser padronizadas. Então, do lado esquerdo, vocês estão vendo aqui no exemplo, algumas mais verdes, alguns besouros mais verdes, e do lado direito, alguns mais marronzados. Depois que o rio seca, as diferenças genéticas previnem que haja uma reprodução entre as duas populações. Por quê? Eles se separaram tanto que aí o DNA deles não vão se misturar mais. Mas isso demora muito tempo para acontecer. Por essa lógica,
é possível entender que as diferenças ocorrem até um processo de especiação, ou seja, diferenças são acumuladas de tal forma que até mesmo um evento futuro não possa ser capaz de fazer essa população se reproduzir e gerar descendentes. Desse modo, eu posso afirmar que ocorreu a formação de novas espécies, diferente da original. Quer dizer, houve uma especiação. Então, só para vocês observarem nesse esqueminha aí, que essas modificações também podem ocorrer ao longo do tempo das espécies. Olha esse esqueminha que eu trouxe para vocês. Ah, professor, no livro é a borboleta. É a mesma lógica. O professor trouxe já falou borboleta. Trouxe uma ave como exemplo. No caso aqui, ó, uma arara. Essa arara, ela tem uma linhagem, um ancestral comum que tinha bico pequeno, azul e amarelo. Uma linhagem começou a aparecer, uma separação, pode ser de acasalamento de preferência, pode acontecer de ambientes serem por migração, eles migraram para outro lugar, enfim. O bico com um tamanho diferente. E do outro lado, outras com cores diferentes. Isso são modificações que são acumuladas. E quando a gente junta especiação mais modificação, né, nós temos separação evolutiva. Então, no livro de vocês tem aí no caso das borboletas, de modificações dentro da espécie de borboletas. Mas nos pássaros é a mesma lógica. Beleza. Semelhanças e diferenças. O que eu entendo por isso? Tem imagem até do mamute para vocês entenderem a lógica. Os estudos dos fósseis vai mostrar para mim uma ideia de como eram as espécies ancestrais. Por exemplo, o mamute é um exemplo ancestral que não existe mais. Mas eu tenho o fóssil dele. E essas espécies apresentam semelhanças e diferenças com os seres vivos atuais. Então, olhando aí, por exemplo, o mamute, com quem ele parece? Isso, um elefante. Então, Darwin observou isso, que era possível evidenciar relações de parentesco entre os atuais. Darwin, claro, nunca viu um mamute. Ele viu o fóssil, porque o mamute já estava extinto há muito tempo. Né? Mas o Darwin viu o fóssil. E aí é possível estabelecer relações de parentesco. Todas as espécies vivas apresentam um ancestral, que pode ser recente ou antigo. No caso, por exemplo, dos canídeos, que é uma família de mamíferos, nós temos a ordem carnívora, que engloba os cães, lobos, chacais, coiotes e raposas. Dentro dos canídeos, né, nós temos guaxinim também, todos eles tinham um ancestral em comum, mas com o passar do tempo, com modificações e especiações, eles se separaram na árvore da vida. Beleza, gente? Essa é a primeira parte do nosso vídeo, e aí a gente vai ver graus de parentesco na parte 2. Espero vocês lá, toma uma aguinha, respira, para ser mais legal.